Vamos lá. Bom, pessoal, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de vocês no nosso webinar, pela disponibilidade de tempo. Eu e a Val estamos aqui para bater um papo descontraído com vocês sobre um tema que eu acredito que hoje está na pauta de todo mundo, de todos os negócios, independente de segmento de mercado, de tamanho de empresa. Eu acho que é uma pauta importante na vida dos negócios atuais. E, bom, primeiro eu vou me apresentar, eu sou o Regis, sou diretor de novos negócios aqui da Escola Profissa. A Escola Profissa fica sediada aqui na aprazível cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste. Nós já temos, para quem não conhece, convite, inclusive, de vir aqui para Campo Grande conhecer, que a cidade é maravilhosa. A gente já tem 5 anos aí de mercado, é um grupo que se juntou com um propósito muito ligado ao que a gente enxergou na Ferolab, né, nesse desenvolvimento dos negócios através das pessoas, o foco no humano como fator transformador de negócios. Então, depois de 5 anos aí no mercado, a gente teve a oportunidade de alinhar uma parceria muito bacana com a Ferolab, e a partir de agora esse é o primeiro evento, a primeira atividade que a gente está fazendo juntos, né? Mas não vai parar por aqui, nós vamos ter oportunidade de continuar trocando experiência com todos, e a partir de agora também todas as soluções que a gente já tinha, né, como Profissa, a gente passa a ter todo o background da Ferolab, todas as verticais soluções da Ferolab, e é sobre a Ferolab que a Valquíria, que é a gerente da consultoria da Ferolab, vai falar um pouquinho. Se apresenta para a gente, Val, por favor. Bom dia a todos. Então, para quem não conhece, a Ferolab é uma empresa com mais de 20 anos de experiência na área de aprendizagem corporativa. Nós viemos de diversas fusões, com diversas empresas renomadas. A última delas foi entre a Fero, que era uma empresa com muita experiência em tecnologia, em online, e o Lab, que era uma empresa muito voltada para desenvolvimento de comportamental e cursos presenciais, uma expertise muito grande em experiência de aprendizagem vivencial. E as duas empresas juntas formaram a Ferolab. Recentemente, nós tivemos um aporte de um investidor, que é a Bertelsmann, que hoje é a proprietária da Ferolab, e é uma empresa alemã com 180 anos de mercado aí mundial, e veio para trazer uma força muito grande para a gente, né, em termos de conhecimento, em termos de relevância mesmo, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Nós somos apaixonados por aprendizagem, por educação, e a gente acredita nisso mesmo, que o nosso papel é potencializar, exponencializar a performance das empresas por meio das pessoas, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aí, né, Regis, sobre aprendizagem, sobre o papel da aprendizagem para trazer resultado para o negócio. Exatamente, né, Val? E para a gente começar esse bate-papo, a gente já quer ouvir vocês. Nós vamos abrir agora a Marília, que é a nossa mediadora. Ela está quietinha, mas está acompanhando lá no escritório de São Paulo, na Ferolab, o nosso bate-papo. E a gente preparou uma primeira enquete para a gente abrir os trabalhos de hoje. E o que a gente quer saber é o seguinte: você acredita, né, hoje, que a sua área de aprendizagem ajuda a sua empresa na geração de resultados? Basta dizer se sim ou não. Tá? A gente vai dar uns segundinhos para vocês responderem, por favor, aí, e depois a gente vê o resultado. Nossa! É. Bom!
Olha só que legal o resultado. 100% acredita que sim, que a área de aprendizagem colabora com o resultado do negócio. Isso é bacana, vai facilitar o nosso bate-papo, né, Sim, Val? estamos alinhados, né? Estamos todos alinhados. É. E, bom, como tema principal é a aprendizagem que gera resultado para as empresas, né, para os negócios, eu já vou passar essa pergunta para a Val. Val, como é que você entende que isso funciona? Qual é a tua visão a respeito desse conceito, né? Porque quando a gente fala de aprendizagem para trazer resultado para negócio, parece que a gente está falando de algo complexo. Parece que só as empresas que têm uma área estruturada, uma universidade corporativa, conseguem ter esse tipo de benefício. Isso não é verdade, né? A aprendizagem ela pode acontecer em qualquer tipo de empresa. E o que é importante quando a gente fala de uma aprendizagem que traz resultado? É a conexão de fato de quem a pessoa, né, seja uma área, seja o dono da empresa, seja um gestor de uma área de negócio, que quer trazer esse resultado, é entender aonde a empresa quer chegar, quais são os resultados que a empresa quer atingir, e com isso, mapear quais são os gaps de desenvolvimento que as pessoas precisam resolver, né, que a gente precisa resolver quais são as competências que a gente precisa desenvolver nos profissionais para que esse resultado de negócio seja atingido. E aí, com isso, uma vez que você olha para o resultado, que você se aproxima, se a gente está falando de uma área de aprendizagem mesmo, né? De uma área de RH, que hoje é focada no desenvolvimento de pessoas. Com essa aproximação do negócio, buscando saber quais são os desafios que o negócio tem, quais são os gaps que as pessoas têm para atingir esses desafios, é onde você vai conseguir fazer com que a aprendizagem de fato traga esse resultado, porque você vai focar as suas ações, o seu orçamento e os seus recursos de aprendizagem naquelas experiências que, de fato, vão trazer o resultado que o negócio precisa. Parece que o que eu estou falando é muito simples, é muito óbvio, mas a gente ainda vê muitas empresas e muitos RHs atuando de uma forma ainda passiva, né? A gente tem um termo que aparece muito e que não é um termo legal, mas que ainda é uma realidade em muitas empresas, que é o tirador de pedido, que é aquele RH que ainda senta com o executivo e pergunta o que você quer. Só que muitas vezes esse executivo ele pede uma ação de treinamento para resolver um problema muitas vezes de engajamento, né, de uma situação onde ele não pode, ele não tem orçamento para dar uma promoção, ele dá um treinamento para engajar, para gerar uma satisfação no profissional, mas não necessariamente aquilo vai trazer o resultado que a organização precisa. Então, muitas vezes, hoje em dia, a gente ainda tem a necessidade da área de aprendizagem que se posiciona, que atua de forma consultiva e que muitas vezes vai chegar para o executivo e vai identificar o que você precisa e a partir do que você precisa, eu vou te dizer quais são as ações de aprendizagem que a gente precisa fazer, quais são as competências que a gente precisa desenvolver para a organização chegar onde ela precisa chegar, aonde ela quer chegar. É mais ou menos por aí. Só que, além disso, tem também o cuidado com a pessoa, né? Quando a gente fala de ter resultado, a gente tem que combinar duas coisas, a necessidade do negócio e a experiência do colaborador. A gente não está falando especificamente só de fazer a pessoa feliz. Se não tiver, se a pessoa estiver feliz, mas o resultado do negócio não estiver sendo atingido, aí não é suficiente. Então, a gente tem que combinar os dois fatores. Faz sentido, Harrison? Essa questão da experiência, né, que a pessoa vai ter naquele programa de aprendizagem que foi desenhado, é o que vai fazer a diferença entre mais um curso, mais um treinamento e, de fato, a pessoa que vai entender a razão pela qual ela está passando por aquela experiência e conseguir construir alguma iniciativa, algum entendimento, alguma mudança de comportamento ou técnica, de processo, enfim, mas que possa gerar impacto no negócio, né? Então, eu acho que isso é fundamental, né? Você conseguir fazer com que as pessoas... e aí existe todo um processo que está por trás disso, né, Val? De planejamento, a gente vai falar um pouquinho de RH estratégico, mas a questão de planejamento antes de toda a experiência vir acontecendo,
a parte de comunicação, de vender bem aquele momento de aprendizagem que aquelas pessoas vão ter, para que elas consigam entrar naquele momento entendendo de fato o que elas vão experimentar, o que elas vão viver, e o reflexo disso posterior, né? E isso tem a ver, Regis, com uma nova cultura de aprendizagem nas organizações, porque hoje a gente ainda vê aquele participante que chega num treinamento e fala assim, mas, gente, só para entender, por que eu estou aqui? Meu gerente me mandou vir para cá, mas eu não sei nem do que se trata, o que eu estou fazendo aqui? Né? E muitas vezes, realmente, essa pessoa não devia estar lá, né? Porque não tem nada a ver, o conteúdo não tem nada a ver com a necessidade da pessoa, nem com a necessidade da área dela, mas alguém mandou essa pessoa lá só para cumprir tabela. Então, quando a gente pensa numa mudança de cultura, a gente começa trabalhando a questão do protagonismo e da autonomia da pessoa que precisa aprender. Então, o que essa pessoa, ela precisa ter consciência do que ela precisa aprender e ela precisa buscar as experiências. Esse é o primeiro ponto, quando a gente repensa uma estratégia de aprendizagem, é como a gente cria uma cultura de protagonismo, de autonomia, do profissional tendo consciência de que ele precisa se desenvolver, né? Quais são os gaps que ele tem e aonde ele vai buscar isso dentro da organização, porque passa a ser papel do RH e das áreas de aprendizagem dar visibilidade do que tem de oferta, de ações de aprendizagem, de ações de desenvolvimento para a liderança e para os profissionais, de forma que eles busquem esse aprendizado. É claro que nem sempre a gente não consegue garantir um modelo como esse para 100% dos casos, mas a gente começa a cada dia criar mais oportunidades para que os profissionais conheçam as experiências, né? Esse é um primeiro ponto, que é a questão do protagonismo. Tem um ponto que é realmente você, desde o momento que você começa a planejar a experiência de aprendizagem, você logo, a primeira coisa que você tem que fazer, claro, é traçar qual que é o objetivo para o negócio, né? Qual é o objetivo de resultado de negócio que aquela experiência vai trazer. E quando a gente fala resultado, a gente não fala só de dinheiro, né? Quando a gente pega aí um modelo de planejamento estratégico, né? Você sempre trabalha com alguns pilares, que são financeiros, pessoas, clientes, processos. Se você consegue ter resultado em qualquer um desses 4 pilares, né? Uma ação de aprendizagem ela pode trazer resultado em qualquer um desses 4. Mas uma vez que você traçou isso, o próximo ponto é entender o que as pessoas vão fazer melhor, né? O que elas vão fazer diferente a partir dessa experiência de aprendizagem. E como elas vão se engajar nessa experiência. Porque quando a gente fala de aprendizagem de adulto, se essa pessoa não for engajada, se ela não entender que aquilo é relevante, que vai fazer diferença no dia a dia dela, que vai mudar a vida e a carreira dela, ela não vai, né? Por mais que você crie uma cultura de protagonismo, a pessoa não vai se interessar. Então, acho que a gente tem que trazer esses elementos e isso acontece desde o planejamento da ação, né? Não dá para engajar depois, você tem que começar já a pensar os objetivos, os indicadores, qual vai ser o engajamento logo no início do planejamento de uma ação. Val, e tem um aspecto interessante, né? Os recursos, eles estão disponíveis. A gente está falando aí de processos metodológicos e recursos de tecnologia que podem ser de acordo com o público, de acordo com o objetivo, de acordo com o que se quer trabalhar. Então, a gente está falando desde realidade virtual, realidade aumentada, vários processos de metodologia, experiência de aprendizagem, que vão fazer toda a diferença nesse processo. Então, o planejamento ele realmente tem que ser muito bem feito, né? Sim, isso é importante, não só quando você está pensando em uma ação pontual, mas o que a gente tem feito e tem visto cada vez mais dar resultado é quando a área de aprendizagem ela dá um passo atrás e repensa a experiência como um todo que ela quer oferecer, olhando os diversos públicos que ela atende, né? O que nós chamamos de learner. Quem são os learners que essa organização atende? E onde eles estão? Quais são as preferências de aprendizagem desses profissionais? Quais são as possibilidades de aprendizagem desses profissionais? Porque a gente está falando de um Brasil gigantesco, com diversas realidades. Então, a gente tem desde aquele profissional que está dentro de um lab de inovação, com acesso a todo tipo de tecnologia, até o profissional que está no campo, né, um representante, um profissional que está no campo mesmo, né, um lavrador.
e precisa de um treinamento, por exemplo, dentro de um maquinário. Como é que a gente vai reconhecer essas diversas realidades, reconhecer as diversas possibilidades de acesso a conteúdo de comunicação, acesso à tecnologia, acesso à sala de aula, né? E com esse mapeamento que a gente recomenda que se faça, aí sim planejar para cada um dos públicos quais são os tipos de experiência que esse público vai poder ter acesso. Então, alguns vão ter acesso a alguns tipos de tecnologia, alguns tipos de experiências de aprendizagem, e outros vão ter experiências completamente diferentes, e está tudo bem, né? Desde que a gente respeite a realidade desse público e o desejo dele de aprender, a gente consegue ser efetivo trabalhando com diversos formatos diferentes. Legal. A gente, nos bastidores, a gente estava conversando, eu estava citando, né, que às vezes a gente encontra realidades assim, com disponibilidade de recursos lá em cima, uma linguagem muito disruptiva, muitas das vezes, e às vezes o público ainda vivendo uma realidade que está um pouco abaixo. Então, esse gap, esse cuidado com esse gap, ele é fundamental. É óbvio que a gente quer fazer com que as pessoas acelerem, vão mudando o mindset delas, né, a mentalidade de entendimento do que está sendo abordado e da perspectiva de futuro do negócio onde elas estão, enfim, tudo esses contextos que estão envolvidos, obviamente que depende muito de caso a caso, função a função, né? Mas esse é um cuidado fundamental que eu acho que já dá até para a gente puxar um gancho para o outro item que a gente ia falar um pouco sobre de RH estratégico, Val. Sim. E é muito interessante isso, né? A gente conversou nos bastidores sobre o RH estratégico, porque o RH, ele já vem com uma carga, um desafio muito grande nos últimos anos, que de fato é se tornar estratégico. Né? E o que é o RH estratégico? Aquele RH que está próximo do negócio, está participando dos desafios, das estratégias, de desenho de estratégia de negócio. Ele não é chamado só na hora que a estratégia está desenhada só para executar. Né? Então, ele conhece profundamente o mercado a empresa onde ele está inserido, os desafios, as transformações que estão acontecendo. E já era um desafio para o RH assumir esse papel. Né? Eu falei lá no início, a gente ainda tem uma realidade muito forte dentro do Brasil, em todos os tamanhos de empresa, daquele RH que ainda é envolvido só na hora da execução, né, na hora do listar os pedidos e ir lá executar. Então, já era um desafio. Junto a isso, veio o desafio da transformação digital, que é um RH que tem um mindset diferente, que enxerga as transformações que estão acontecendo, não só tecnológicas, mas também as transformações de comportamento das pessoas, né, dos jovens que estão chegando no mercado de trabalho, as transformações da sociedade como um todo. E aí esse RH, ele além daquele desafio de ser estratégico, ele também tem que ter essa capacidade de enxergar as mudanças de cenário, traduzir tudo isso e vir trazer isso para dentro da organização, porque de fato, quando o RH faz essa leitura, ele tem que ser capaz de entender quem são os meus públicos e como eu vou trazer a mensagem para cada um deles. Não dá para chegar com aquele discurso que ninguém entende, né, com aqueles jargões, com aqueles termos que ficam só dentro de uma sala altamente estratégica, para falar com o público mais operacional, com o público que está no campo, com o público que precisa ter aquela mensagem traduzida para a sua realidade, para que eles consigam enxergar valor e, de fato, façam a mudança. Porque quem faz a mudança de verdade não é o RH, não é só a liderança. Quem faz a mudança são as pessoas que formam a organização. Então, a gente precisa fazer com que essa mensagem chegue para todos eles da forma que o público entenda e reconheça e queira fazer a transformação a partir daí. Legal, Val, e tem, assim, é óbvio que até quem está nos ouvindo aqui, acompanhando, devem ter organizações com RHs muito bem estruturados, que estão já vivendo e surfando nesse conceito, outros que provavelmente têm organizações que nem RH tem, né? E que, de repente, uma pessoa que cuida de pessoas fica responsável também por outras atividades. Eu acho que talvez, assim, uma das grandes dificuldades está no alinhamento também com a gestão, né? Com o dono da empresa, com o diretor e tal, porque
como que eu comprovo que o que eu estou propondo pode gerar um impacto que o negócio precisa? Como é que eu posso medir isso e assim, entender isso? E aí é um papel até um pouco de gestor mesmo, né, de administrador, enfim. Como é que a gente consegue mensurar, né? Olha, Regis, você trouxe um ponto que ele é fundamental. A gente muitas vezes acha que desenvolvimento e gestão de pessoas é só papel do RH, né? E não é verdade. De fato, a gente consegue ter bons resultados para o negócio quando a aprendizagem ela é patrocinada, ela é acreditada por quem é do negócio. Quando o dono acredita, seja esse dono um dono de verdade, ou seja esse dono um CEO, um gestor, né, um líder ali da área de negócio em si. As experiências de aprendizagem que a gente vê mais resultado são aquelas que o dono, né, quando eu estou falando dono de novo, pode ser o dono da empresa, aquele empreendedor, né, que investiu seu dinheiro e contratou algumas pessoas e está realizando seu sonho, e pode ser o gestor de uma grande organização. Mas quando é essa figura que compra, que patrocina, que faz acontecer. Isso é o primeiro ponto, né? Ter esse patrocínio de quem é dono. O segundo ponto é que, de fato, sim, dá para mensurar esse resultado de qualquer tipo de programa de aprendizagem. É claro que a gente vai investir numa mensuração mais pesada naqueles programas que são mais estratégicos, né? Mas sim, qualquer um pode ser mensurado. Mas o primeiro passo para a gente conseguir mensurar é voltar lá no planejamento, né? É você identificar o que eu quero que a pessoa faça mais e melhor e qual é o resultado de negócio que eu quero atingir com essa experiência de aprendizagem. Se eu não for mudar a curva de nenhum indicador de negócio que seja relevante, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar faz sentido investir nessa experiência específica se ela não vai trazer resultado para nenhum indicador de negócio? Então, esse é o primeiro ponto. A partir do momento que lá nos objetivos a gente já identificou quais são os indicadores, quais são os resultados de negócio que eu quero atingir, aí eu vou traçar essa experiência completa, né? E quando eu traço a experiência completa, a gente para de olhar a aprendizagem, né, o momento da aprendizagem como um evento, e eu passo a olhar como um processo, que começa antes da pessoa ir para a sala de aula, desde o engajamento, do envolvimento da liderança, para explicar o porquê que aquela experiência vai acontecer, por que a pessoa foi convidada para participar daquele momento, né, caso ela não tenha a possibilidade de se auto-inscrever. Uma vez que a gente oferece essa possibilidade, a gente já oferece conteúdos de aprendizagem para a pessoa se preparando para o momento da sala de aula. Quando ela chega na sala de aula, ela já está aquecida, ela já sabe por que ela está lá, o gestor sabe por que ela está lá, o que se espera dela depois que ela sair daquele momento de aprendizagem, e ela já chega para um momento de discussão, de troca, de estudo de caso, trazerem questões de negócio que precisam ser trabalhadas ali dentro da sala de aula. E aí, uma vez que ela teve esse momento, ela já sai dali com um plano de ação, né? Qual é a experiência, como ela vai aplicar isso no dia a dia. Então, ela não sai mais só com uma aplicação de uma avaliação de reação. Gostei do treinamento, não gostei. Isso também é feito, né? É importante a gente saber se a experiência foi válida. Mas, além de saber se a experiência foi válida, eu preciso saber se a pessoa aprendeu. Eu tenho maneiras de saber se a pessoa aprendeu. Pode ser desde uma aplicação de um teste, até mesmo a pessoa reportando se aquilo ali é relevante para a experiência dela ou não. Mas mais importante que isso é ela montar um plano de ação de como ela vai aplicar esse aprendizado aí nos próximos meses, um próximo ciclo, que depende de cada organização e depende de cada tema que a gente vai trabalhar. E aí depois, assim como ela montar um plano de ação, é importantíssimo depois a gente mensurar se essa pessoa aplicou ou não, né? E tem formas simples de avaliar se essa pessoa aplicou ou não. Tem questionários que você pode aplicar com o gestor, que, claro, tem que observar, tem que ter conseguido observar uma mudança de comportamento e de performance desse profissional. E a gente pode perguntar para o próprio profissional, se ele acha que ele conseguiu aplicar, se ele não conseguiu, por que ele não conseguiu. Então, a avaliação da aplicabilidade, ela é importantíssima
para a gente entender o quanto que aquilo que a gente deu em sala de aula foi efetivo, né, e realmente trouxe mudança de performance. Legal, Mas para legal. avaliar indicador, ainda tem um outro nível, que é o nível que a gente, então tá, as pessoas aprenderam, elas gostaram da experiência, elas relatam que houve mudança de performance, não só a própria pessoa, mas também o gestor, mas aí a gente vai olhar aqueles indicadores que a gente mapeou lá no início. Se eu queria mudar performance em vendas, por exemplo, teve mudança de performance? Eu consigo montar um grupo de controle para avaliar a pessoa treinada versus a pessoa não treinada? Se teve uma mudança nos indicadores, seja indicador de vendas, seja indicador de, por exemplo, tempo médio de atendimento, quando a gente está falando de um call center, seja mudança de satisfação do cliente, quando a gente está falando de uma área que faz relacionamento com o cliente, tantos outros indicadores de negócio que a gente pode medir. Legal, Val. Pode concluir, por Não, favor. desculpa, é que você percebe que é uma evolução, né? Que a mensuração ela pode ser feita, mas você tem diversos tipos de mensuração que você pode aplicar numa crescente. Você pode sim chegar a indicador de negócio, mas não tem problema nenhum, sim, para alguns programas, você optar por medir aplicabilidade, que já é um grande avanço, né? Desculpa, eu te interrompi. Não, não, é só para complementar, assim, eu acho que o cuidado nas definições dos indicadores é fundamental, porque você pode ter algumas oscilações naturais de mercado, por exemplo, com datas específicas, enfim, que podem gerar alguns impactos nos indicadores que você determinou que seriam os indicadores que seriam os utilizados para mensurar o impacto da aprendizagem, e dependendo você pode ser enganado um pouco sobre isso, né, sobre o efeito efetivo da aprendizagem em função de alguma outra coisa, algum efeito de mercado, seja lá o que for. Então, o buraco é mais embaixo, digamos assim, né? A coisa é mais complexa um pouco. E é justamente por isso, antes de responder a sua pergunta, eu só vou responder um comentário do Antônio aqui no chat, que ele fala assim, isso poderia ser chamado de sala de aula invertida, escola invertida? Sim. Quando a gente pensa na experiência completa, a gente acredita sim na sala de aula invertida, que você traz uma parte mais conceitual, mais teórica para antes da sala de aula, ou seja, você já dá uma responsabilidade para esse profissional para estudar e procurar um conhecimento antes da sala de aula, e a sala de aula acaba acontecendo para a pessoa trocar conhecimento, trazer estudos de negócio, pensar em resolução de problemas. Então, de fato, a gente acredita muito nesse formato. E aí, respondendo o seu ponto, de fato, o maior desafio quando a gente pensa em mensurar resultados são o desafio é isolar esses efeitos que podem acontecer no entorno e que interferem no resultado. E aí, um modelo muito bom para fazer esse isolamento é o grupo de controle. Então, quando você quiser mensurar indicador de negócio, até mesmo mensurar o resultado, o ROI, né, que é o retorno financeiro daquele treinamento, o grupo de controle é um dos melhores meios de você conseguir isolar esse efeito. Porque se você pega dois grupos de controle que têm as mesmas características, e a única diferença entre eles é ter recebido o treinamento ou não ter recebido o treinamento, você consegue mensurar. E a gente já fez isso em alguns clientes e foi o melhor formato para a gente conseguir provar o resultado daquele treinamento. Val, e você já se falou sobre ROI, já que você falou sobre ROI, a gente poderia explorar um pouquinho esse conceito de ROI, né? Porque está intimamente ligado ao que a gente está falando. Sim. Você que tem experiência nisso, você poderia explorar mais um pouquinho o conceito de ROI para a gente? Sim, o conceito de ROI, eu acabei até falando um pouco sobre ele, falando dos níveis, né? Ele é quando você mede o retorno do investimento que você fez para um treinamento a partir de resultados que você tem no negócio, que podem ser resultados, de novo, pode ser resultados financeiros, que são os mais fáceis de medir, né? Quando você mede, por exemplo, a mudança, assim, aumento em vendas. Aumento em vendas é o melhor, é o mais fácil, né? Porque você consegue linkar diretamente com o dinheiro. Mas você tem outros resultados operacionais que você pode medir e que você pode, com isso, converter em dinheiro. Vou dar um exemplo para você de um projeto que a gente fez para um call center.
A gente precisava diminuir, né, a quantidade de rechamadas dos clientes, a gente precisava melhorar o tempo médio de atendimento, entre outros indicadores operacionais ali do call center. Só que call center, você consegue converter tudo em dinheiro muito rapidamente, porque você está falando de preço da posição de atendimento, você está falando do preço do minuto da chamada quando você contrata, por exemplo, um fornecedor. Então, quando a gente quer mensurar retorno, o ROI de fato, que é o quinto nível lá do Jack Phillips, né, o Kirkpatrick, ele fala até 4 níveis. O Jack Phillips, ele fala de 5 níveis, você tem que converter em dinheiro. Então, você tem que conseguir calcular todos os custos e você precisa calcular os benefícios e converter esses benefícios em dinheiro para que você consiga mensurar o ROI. Agora, o fato, gente, é o seguinte, quando a gente está falando de retorno e de mensuração de resultado, geralmente quando a gente traz esse exemplo, precisa conseguir converter em dinheiro, as empresas se arrepiam, porque é difícil. Não é fácil para todo tipo de treinamento você converter em dinheiro. Mas quando a gente pensa em mensuração, a gente não precisa necessariamente chegar lá no quinto nível, que é o ROI. Quando eu consigo mensurar e aplicar de fato um modelo estruturado de mensuração, de satisfação do profissional, já é um grande ganho, já é um grande passo. Quando eu dou o segundo passo, que é avaliar se as pessoas aprenderam, já é um outro grande ganho. Porque quando a pessoa de fato mostra e comprova que aprendeu e que é capaz de aplicar aquilo, a chance dessa pessoa performar melhor já é muito maior. Quando a gente chega no nível 3, que é a gente comprovar a aplicabilidade, a mudança de performance por meio da autoavaliação da pessoa ou de uma avaliação do gestor, já é um outro grande avanço. Porque se o gestor avalia e reconhece a mudança de performance, a gente já consegue linkar com uma mudança de resultado para a organização. O quarto nível, que é a mudança de indicadores, aí ele é matador, porque você não necessariamente precisa provar que esse investimento no treinamento trouxe um retorno imediato, mas você consegue provar claramente a mudança no indicador. Então, quando você chega no quinto nível, que são para aqueles poucos projetos que você quer investir, você quer fazer um processo bem estruturado para provar, porque foi um projeto, um treinamento que teve um investimento muito grande de dinheiro, e você precisa provar para os seus executivos que aquele investimento valeu a pena, você pode chegar no quinto nível e você pode provar convertendo aquilo em dinheiro. Mas você percebe que esse processo, ele precisa nascer lá da avaliação de satisfação do profissional, com a experiência? E aí sim você vai amadurecendo, você vai ganhando corpo, você vai subindo de nível, até você escolher um programa, um pontual, estratégico, que você vai chegar no resultado do ROI. Faz sentido para você, Regis? Assim, eu gostaria até de perguntar para os participantes, que vocês comentarem no chat, ou colocar depois nas perguntas, se vocês acham que faz sentido essa crescente. Você não precisa necessariamente ir direto lá para o quinto nível, porque em alguns casos a empresa não se sente madura, em alguns casos a empresa não está preparada para fazer esse investimento, mas sim ela está preparada para perguntar para a pessoa, depois do treinamento, se ela conseguiu aplicar, e perguntar para o gestor se ele conseguiu aplicar. Eu acho que faz todo sentido, e aí reforça aí o pedido que o pessoal deixe as perguntas aqui no chat e os comentários também, para ao final, depois que a gente concluir, mas daqui a pouquinho a gente vai estar abrindo para o bate-papo, a gente possa ter já os registros aqui, aí vai facilitar bastante, né, Val? Mas é muito interessante a forma como que você expõe, né, porque a metodologia, ela faz o processo linkando os níveis, né? E é interessante, assim, você citou um case de call center, né? A gente tem um case muito bacana aqui, que é um case que a gente tem com os nossos queridos amigos do cooperativismo, né? Acho que tem o pessoal até acompanhando a gente aí, a Sheila, o Juarez, o pessoal do Sistema OCB, obrigado aí pela companhia. A gente tem um projeto chamado CopLab, né? É um programa bacana, só que a gente tem várias cooperativas de segmentos de mercado diferentes participando. É óbvio que a gente faz todo aquele processo de mensuração, de avaliação de reação,
né, e o que é o mais básico, né, e tradicional, mas a gente usa a aplicabilidade daquele conhecimento que está sendo desenvolvido, né, com as competências que estão sendo desenvolvidas para formação de líderes no nível um pouco maior, o pipeline de liderança também que está colaborando no processo de pipeline de liderança das cooperativas que encaminham seus colaboradores para lá. E a gente usa o desenvolvimento de iniciativas, a gente chama de carinhosamente de projetos, né? Não necessariamente é um projeto, pode ser uma ação, um plano de trabalho, enfim, que deve ter um impacto no negócio mensurado como um fator de efetividade do que eles foram fazer em sala de aula, do que eles foram fazer com aquela experiência. Óbvio, a gente usa aqueles recursos, né, antes do módulo deles fazerem um apanhado de conteúdo preparatório, aí a gente vai para a sala de aula, ainda tem bastante de conteúdo e uma experiência de laboratório mesmo, para poder refletir se o que está sendo colocado ali faz sentido para o dia a dia deles, faz sentido para a vida deles, e como que aquilo pode ser aplicado, tanto no dia a dia, quanto nesse cenário de projeto que está sendo desenvolvido. E assim, no final, a gente tem cases muito interessantes, né? E o que a gente vê de dificuldade em uma situação como essa? A dificuldade está muito mais nas pessoas entenderem o que elas vão fazer lá do que propriamente a experiência. Ainda eu vejo muito as pessoas com o mindset da educação formal, da educação tradicional, eles vão para lá esperando que a gente dê respostas prontas, né? Eu imagino que vocês estão acostumados a ver bastante isso por aí também. Não foram ainda preparados, e aí eu acho que é uma questão que estamos todos evoluindo nesse sentido, né? As empresas estão evoluindo, os RHs estão evoluindo nesse sentido, para que quem vá para lá vá com essa mentalidade, né, com a cabeça aberta para ter uma experiência onde ele não vai ter resposta pronta. Ele vai ter que buscar as respostas dele e ele vai ter que construir iniciativa que vai gerar impacto no negócio, resultado do negócio. E aí você consegue medir com um pouco mais de propriedade, né, usando, obviamente, o ideal seria usar essa metodologia, né, de ROI. Em alguns casos, a gente vai só até um nível, e outros a gente consegue chegar até a medida do impacto financeiro, né? Então, esse projeto ele chegou até o fim, está sendo, qual é a projeção de impacto dele? Poxa, é de tanto para a cooperativa, né, no caso. Então, poxa, faz muito. É muito interessante você trazer esse caso, né, agora a gente falando do ROI, porque a gente linka lá com o que a gente falou no início, né, que é a mudança de cultura, que seja o RH, ou seja o dono da empresa, precisa ajudar a desenvolver e fomentar nas pessoas, que é a cultura, a sair da cultura da educação para a cultura da aprendizagem. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. A gente, na Ferolab, a gente usa muito o termo aprendizagem, porque quando você educa, alguém educa alguém. Agora, quando você muda o verbo para aprender, quem aprende? Quem que é o sujeito aí da ação? É o profissional, é a pessoa que é responsável por buscar e adquirir essa nova aprendizagem e trazer isso dentro do negócio dela. A gente passa, né, a área de RH, o gerente da empresa, o dono da empresa, eles passam a ser aqueles provocadores, aqueles facilitadores para que o processo de aprendizagem aconteça, mas quem aprende é a pessoa. Então, essa mudança de cultura, ela precisa ser pensada e discutida e provocada antes mesmo de você iniciar o desenho dos programas, né? Ela tem que acontecer de uma forma mais transversal dentro da organização. E eu concordo com você, porque a gente ainda tem muitos profissionais nas empresas que vão para a sala de aula achando que é a escolinha, que ele vai chegar lá, vai receber uma série de conteúdos prontos, aquele professor lá passando slide, e não tem mais espaço para isso, gente. Apostila, mas isso é resquício do nosso modelo de escola no Brasil, né? Que também está tentando passar por uma mudança. A gente sabe que existe um esforço enorme para mudar a educação no Brasil,
Mas essas pessoas que estão nas empresas hoje e as pessoas que ainda estão chegando na empresa, ainda chegam com esse ranço, né? Do modelo tradicional, daquele modelo que você fica lá, o professor, detentor do conhecimento, te dando um monte de conteúdo, você decorando e passando numa prova. Só que quando você chega no contexto das organizações, aí dentro desse novo cenário, não é mais assim. Né? Eu tenho que resolver problema, eu tenho que ter mindset digital, eu tenho que ser ágil, eu tenho que ter empatia, eu tenho que saber colaborar, eu tenho que saber contribuir em time. E como é que eu me desenvolvo nessas novas competências de forma que o resultado não só tenha negócio, não só o negócio tenha resultado, mas sobreviva. Porque a gente está num contexto de mercado, de mudança de mundo, que se as empresas não se transformarem, não mudarem a sua cultura, não mudarem o mindset das pessoas, da liderança, alguns negócios vão deixar de existir. Né? Então, a gente vive num cenário de mudanças radicais e de necessidade de mudança de cultura muito forte para as empresas, para a liderança, para os profissionais. E aí o papel do RH ou de quem cuida de desenvolvimento e de aprendizagem dentro das organizações é provocar para que isso aconteça mais rápido, né? Sei, é um momento de muita mudança, né? Assim, acho que a gente está chegando agora na reta final do nosso bate-papo aqui, né? Mas eu acho que isso é uma filosofia que se aplica a qualquer negócio, né? Ficou como o nosso último item da nossa pauta aqui, falar aqui sobre isso um pouco. Lá no início a gente falou um pouco sobre essa questão de dependência, independente do tamanho da organização, nesse sentido, de mudar a mentalidade, de enxergar a aprendizagem como algo que se aplica no teu negócio. Pode ser eu-keep, né? Pode ser o keep. Não importa o tamanho, o tipo do negócio, todos hoje estamos vivendo os mesmos desafios de transformação, de reconhecer que as pessoas é que trazem o resultado, e se são as pessoas que trazem o resultado, eu preciso pensar no desenvolvimento dessas pessoas, né? Não só no desenvolvimento, desde entender quem são as pessoas que eu quero trazer para o meu time lá no processo de seleção, claro, isso é importante, mas uma vez que o meu time está formado e eu tenho meus desafios estratégicos, eu não vou ficar trocando o time o tempo todo. O que eu preciso fazer com esse time que está formado para que ele se desenvolva e ele traga os resultados que eu preciso? Né? Muitas vezes as empresas acham que é só uma questão de investir em tecnologia, de investir em tecnologias exponenciais e comprar um sistema e definir um processo. Só que não adianta você ter um processo lindo se as pessoas não compraram. Não adianta você ter uma tecnologia, um maquinário maravilhoso se as pessoas não sabem usar. Se as pessoas não sabem usar da melhor forma possível. Né? Então, é uma combinação. Sim, a gente precisa investir em tecnologia, precisa investir em mudança de processo, em mudanças de modelo, mas se as pessoas não estiverem compradas, não estiverem engajadas, não estiverem desenvolvidas, o desafio vai ser muito maior. Essa sensibilização ela acontece, obviamente, pela empresa que investiu naquele profissional, que já está com ele no grupo e tudo mais, mas é a responsabilidade da pessoa mesmo, né? E se não vai ser por bem, vai acabar sendo por mal. A vida vai cobrar, o mercado vai cobrar, as coisas não estão esperando mais a boa vontade sua de quando você quiser parar para aprender ou quando só no caso emergencial. Né? A gente falou sobre isso hoje aqui também, os processos de inovação, a tecnologia que está chegando e tudo que vem está mudando o mundo, está mudando a forma como que as pessoas se relacionam no mercado, está mudando o mercado de trabalho, e quem não tiver preparado, e poxa, você está na empresa, você está tendo a oportunidade de receber um programa de aprendizado, que a empresa está investindo em você, você ainda não vai se ligar que aquele negócio, poxa, é um grande presente, né? Então, essa é uma discussão, talvez até para um próximo webinar, né, Val, quem sabe? Eu acho que é um gancho interessantíssimo, porque a mudança de cultura, a mudança de mindset para aprender. E aprendendo, trazer resultado, performar melhor e ajudar a sua organização a atingir os seus objetivos. Porque é para isso que a gente está lá, né?
todos nós estamos dentro da organização para ajudar essa organização a atingir seus objetivos, sejam eles quais forem. Então, é muito importante o ponto que você trouxe. No final das contas, sim, a empresa atua como facilitador, investe, mas a pessoa precisa ter essa consciência. Sem dúvida. E a gente está com alguns comentários aqui já, Valdo, de algumas pessoas. Você quer ver o do Lucas aí primeiro? Vamos ver aqui. Deixa eu ver o Lucas. Sim, ele fala, né? Faz total sentido. Acredito que a caminhada, principalmente no momento em que você assume, por exemplo, uma equipe, pois saberá as dores, dificuldades, também os caminhos de sucesso na prática, desenvolvendo assim a liderança e alcançando os números da organização de maneira mais assertiva, sem dúvida, sem dúvida. E assim, Lucas, um ponto importante que a gente sempre deve cuidar é da primeira liderança, porque da liderança como um todo. Mas o líder consegue influenciar positivamente ou negativamente uma quantidade muito grande de pessoas. Então, esse líder, ele precisa estar envolvido no processo de aprendizagem, ele precisa ser engajado, ele precisa saber em quais ações de aprendizagem a empresa está investindo, ele precisa saber e, junto com a pessoa, definir quais são as experiências de aprendizagem que aquela pessoa precisa passar para se desenvolver e para trazer os resultados. Então, o líder, ele é fundamental. E o líder iniciante, mais ainda, porque ele tá começando a entender qual é esse papel. E se ele não for bem formado, ele corre o risco de causar um estrago muito grande até ele ter oportunidade de passar por uma experiência de aprendizagem, de formação. Eu estou vendo aqui também, Val, o comentário do José Luiz. O José Luiz eu conheço, o José Luiz é do Canal Rural e fica em São Paulo. Primeiro, obrigado, José Luiz, aí, pela tua companhia, obrigado pelo comentário, né? E ele está comentando que as aulas de história dele, na época da faculdade, da escola, davam sono, né? Por conta do modelo, né, de aprendizagem tradicional. É bem isso mesmo, né? Acho que o que a escola tradicional está tentando fazer, né? Se reinventar para que isso não seja mais uma realidade, né? Só que, olha, José, isso infelizmente ainda também é uma realidade em muitas organizações. Eu ainda vejo treinamento de capacitação inicial para alguns profissionais de alguns cargos que demandam um treinamento para sentar na cadeira de 30 dias, 20 dias. A pessoa entra na empresa, ela fica 20 dias, 30 dias em sala de aula, recebendo conteúdo, lendo apostila e vendo PowerPoint. Quando termina esses 20 dias, ela não lembra de nada. Ela senta para trabalhar, ela não lembra de absolutamente nada. E ela fica desesperada, ela não tem ali uma ferramenta de apoio à performance. Então, assim, isso ainda existe nas organizações e é um desafio muito grande você ajudar as organizações e aí cabe para qualquer empresa repensar o formato da aprendizagem. Precisa ter tanto tempo, precisa ter tanto conteúdo, precisa estar tudo na sala de aula. A gente não pode explorar mais a sala de aula invertida, a gente não pode explorar mais novos formatos de aprendizagem com gamificação, com uso de tecnologia, para que a experiência seja mais imersiva e seja mais agradável. Então, ainda é uma realidade que a gente precisa ajudar a mudar. Legal. Deixa eu ver, tem mais um aqui, né? Aqui falando sobre a mudança cultural. Eu não estou conseguindo ver o nome. Peraí, deixa eu ver. Renato. Renato, muito interessante, ponto sobre a mudança cultural da educação para o aprendizado. Isso me remete a uma dificuldade muito grande quando os RHs estão longe ou isolados do nível estratégico da empresa. Sim. Porque aqui, de fato, para ter essa mudança de cultura, o RH, ou seja, quem for que representa esse papel de gestão da aprendizagem, de definição do modelo de aprendizagem dentro da organização, essa figura precisa estar envolvida nas questões estratégicas. Né? Não dá para ela ser chamada só no momento de execução. Vai lá, faz a logística, providencia o coffee break, compra o treinamento aí de um parceiro. Essa pessoa não vai saber o que comprar.
né? Os parceiros de treinamento hoje, eles são fundamentais, porque é muito difícil, principalmente empresas que não são tão grandes, você ter toda a expertise de treinamento dentro de casa. Né? Esse ecossistema de aprendizagem ele existe, ele é fundamental para trazer essa expertise para as áreas de RH. Mas o RH ele tem o papel de atuar de forma consultiva, conhecer profundamente o negócio e conhecer profundamente o público. Porque aí sim ele vai saber pedir, ele vai saber envolver o parceiro, vai saber brifar o parceiro e garantir que esse parceiro traga a melhor experiência para o público dele. Eu acho que você tem bastante isso aí, né, Regis? Muito, muito, muito. E aí, assim, o jogo começa a ficar um jogo de gente grande. A gente vê muita gente por aí trabalhando com isso e tudo mais. Ok, né? Tem muita oportunidade. É o que eu acho que o César está trazendo aqui, né? E obrigado Antônio César. Obrigado aí, Antônio, pelos parabéns. Poxa, obrigado você pela presença. Falando sobre oportunidades de negócios voltada à educação, principalmente a corporativa, né? Então, a gente acredita nisso, né? É por isso que a gente está aqui investindo pesado nisso. A Val falou sobre o grupo que é o investidor atual da Ferolab, a Bertelsmann. A Bertelsmann, poxa, os caras não estão fazendo investimento dessa magnitude à toa, é porque estão enxergando, e acho que não é só na Ferolab, né? Eles estão investindo também em graduação em algumas áreas de conhecimento, como saúde, mais em modelos disruptivos. Por exemplo, a UDEST é uma universidade, né, que alguns de vocês devem conhecer, a maior parte de vocês devem conhecer, é do grupo, né? Ou seja, é uma visão diferente de educação. Sim. E vocês podem ter certeza, os projetos, as iniciativas de educação corporativa, de aprendizagem corporativa, eles vêm com, hoje em dia, se você vê alguma coisa, algum projeto que é caixinha fechada, modelinho, né, a moda antiga, cara, tem que questionar, tem que ver, porque não é... a gente sabe que já não funciona mais, né? Na verdade, acho que nunca funcionou direito. E é interessante, né? Porque quando a gente pensa nisso, a gente pensa automaticamente em mix de metodologias e formatos. Só que mix de metodologias, você não precisa necessariamente só ter aquela tecnologia exponencial que é muito cara. Você pode pensar em diversos formatos, em diversas metodologias para os diversos públicos, considerando a realidade e a maturidade do seu cliente, né? Então, sim, precisa ter mix, precisa repensar a experiência, mas sempre olhando a maturidade e o nível de engajamento e de recurso financeiro também que o cliente tem. Sempre é possível inovar dentro de qualquer realidade. Isso é um ponto que eu trago muito. E aí o Eugênio até falou aqui do ROL, né, que é o Return on Learning. De fato, Eugênio, o que acontece? Que eu acho que é um ponto que eu até falei rapidinho ali quando a gente falou do ROI. O ROI, que é o retorno do investimento, ele é possível ser feito, mas ele é trabalhoso. E, geralmente, quando você pega um projeto estratégico, que você faz um investimento no treinamento, por maior que ele seja, se você faz uma análise, você traça os objetivos corretamente, né? Você, por exemplo, eu quero o exemplo lá do call center, que a gente queria diminuir a rechamada. A gente sempre fala de montantes. Quando a gente fala do resultado para o negócio, a gente fala de montantes muito grandes de dinheiro. Então, por mais que você invista no treinamento, o retorno em dinheiro sempre vai ser muito alto. Né? A gente trabalha, quando a gente mensura ROI, com resultados de 10.000%, 30.000%. Parece até que você fez a conta errado, sabe? Inclusive, às vezes dá até um pouco de trabalho você explicar para um gestor que aquele número está certo. Por quê? Porque por mais, às vezes a empresa, né, o empreendedor ou o executivo, eles pensam assim, poxa, mas esse treinamento está caro. Só que se você coloca esse valor de treinamento dentro do resultado geral que ele vai trazer, geralmente a gente está falando de 10.000, 15.000% de retorno. Mas é trabalhoso, dá trabalho converter o valor em dinheiro e tal. Então, a maioria das empresas que estão experimentando esse modelo de mensuração percebe
que você não precisa chegar nesse número para você ver que o resultado que aconteceu. O retorno da aprendizagem é quando você consegue mudar comportamento, você consegue mudar performance. Geralmente você para ali no nível 3, em alguns casos você fica até no nível 4, quando você vê que aprende, você consegue, por meio de um grupo de controle, comprovar que o resultado trouxe mudança num indicador específico de negócio. Mas você não tem necessidade de investir tanto esforço, tanto, né, tempo para chegar lá no ROI, porque é óbvio, se teve uma mudança grande no indicador, é fato que isso aí trouxe resultado e trouxe retorno financeiro desse treinamento. Não sei se eu consegui responder sua pergunta, Eugênio. Se não tiver respondido, você pergunta aqui que a gente completa, tá? Val, o Leôncio está participando com a gente, agradeço também, Leôncio. Você perguntando sobre programas, né? Depois, a gente pode conversar, a Profissa está aqui à disposição para quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre as soluções que a gente já tem disponíveis. E, obviamente, a gente está falando de coisa aplicada à realidade de cada negócio, então, dependendo do negócio, a gente trabalha o escopo do projeto, certo, Val? Certo, E certo. a Tatiana está trazendo também uma questão aqui sobre treinamentos online, né? E aí é uma outra expertise que a gente tem agora junto com a Ferolab, grande experiência em usar recursos de LMS, né, para facilitar, e aí obviamente também depende muito da necessidade, do objetivo, do escopo. Né, ontem eu estava visitando uma empresa que tem pontos de presença em diversos lugares, em diversas localidades. Poxa, como é que você movimenta todo mundo para poder fazer um treinamento? Putz, cara, né, talvez, dependendo do projeto, hoje em dia a gente usa praticamente para tudo, né? Nem que seja para algum tipo de mensuração mais fácil de aprendizagem, mas a gente tem aplicado isso para tudo. Val, você quer comentar alguma coisa? Não, eu quero sim, porque o online, ele pode ser tão ou mais chato do que um treinamento presencial tradicional daqueles passando slide, entendeu? Se você não souber planejar. Então, o que a gente acredita é no blended, né? E o blended, ele não precisa ser só blended de presencial com online. Ele pode ser todo digital, mas com diversos formatos dentro do digital, com muita troca de conhecimento, né? Com aprendizagem social embutida, de forma que as pessoas possam trocar, possam criar conhecimento, possam estudar sozinhas, estudar em grupo, até assistir a um treinamento online, um e-learning, mas numa parte do conhecimento, um vídeo, né? Vídeo é uma coisa que funciona muito. As pessoas gostam muito da prova disso, é o YouTube bombando aí, né? Então, o online, ele, se for bem planejado, se a estratégia educacional for bem estruturada, pensando em diversas mídias dentro do online, ele é maravilhoso. Mas se a gente pegar aquele e-learning tradicional, né? Na Ferolab a gente brinca que é e-learning. Se a gente pegar o e-learning tradicional, né? Que fica lá só passa, slide, você pode mandar um PPT para essa pessoa que vai ter o mesmo efeito. Então, sim, tem que ter muito cuidado, tem que saber usar, explorando ao máximo o blended, se possível, explorando o blended do virtual com o físico, né? Esse é o mundo ideal, mas nem sempre é possível. Então, quando não for possível, a gente trabalha no virtual, mas sempre com um mix de metodologias. Tem um ponto aqui também, rapidinho, que apareceu, que o Antônio perguntou, de sugestões para atrair as pessoas para se capacitarem, engajar nessa cultura, principalmente quando a gente fala da esfera pública, que não tem um resultado para o negócio. A gente trabalha muito com um conceito que a gente chama de gestão de consequência. A gestão de consequência não é punição, mas a pessoa precisa ver consequência do fato dela se inscrever ou não para um processo de aprendizagem. Então, ela pode não perder nada, mas ela pode deixar de ganhar. Por exemplo, a gente tem um case de um cliente que implantou autoinscrição em programas obrigatórios, que inclusive é um grande banco. Inclusive, o banco pode ser multado se as pessoas não se inscreverem para determinados cursos que são obrigatórios, mas ela trabalha com gestão de consequência. Então, a pessoa que não se inscreve e não vai atrás do aprendizado, ela automaticamente ela não
ela deixa de ganhar a oportunidade de se inscrever para um processo seletivo para um cargo superior. Então, a pessoa tem a responsabilidade, ela tem a autonomia de dizer, eu não quero fazer esse treinamento. Mas, por exemplo, num treinamento lá de formação inicial, que as pessoas têm a possibilidade de não fazer, se ela não faz, ela está automaticamente impossibilitada de participar de um processo para ir para o cargo acima. Então, assim, são possibilidades de trabalhar a gestão de consequência, mas que nesse caso desse banco especificamente trouxe muito resultado, aumentou demais o engajamento, as pessoas começaram a enxergar a responsabilidade é minha, o que eu ganho e o que eu perco se eu não fizer. Né? E claro, o gestor ali no dia a dia acompanhava a performance, porque a pessoa tem que performar, né? Ela tem que entregar resultado. Então, é uma possibilidade e que funciona. Tem mais algum que a gente consiga falar? Val, tem um comentário do Diego Antônio aqui, muito alinhado, o entendimento dele muito alinhado com o que a gente está discutindo aqui. Diego, obrigado pela sua participação. Acho que é realmente um momento de se reinventar e a gente está vivendo isso, né? Nós estamos tendo a oportunidade de viver esse momento na história da aprendizagem. Isso é muito legal, muito empolgante. A Isa Saldanha está dizendo aqui sobre, está observando uma redução de custos em atividades de diversos segmentos a partir da educação dos colaboradores. Como a maior parte dos gestores trabalham com números e custos, vocês teriam alguns indicadores gerais para incentivo à implantação nas empresas? Isso aí é uma pergunta e a gente precisa, né, Val, acho que é difícil dizer especificamente, porque a gente pode estar errando por ser muito genérico. Então, o ideal é que a gente conheça um pouco a realidade do negócio para poder ser um pouco mais assertivo, né, do que a gente pode recomendar, certo? Sim, sim. De fato, o ideal seria conhecendo um pouco mais a realidade. Mas a gente percebe, de fato, que existe uma característica aí dos empreendedores do Brasil como um todo, independente do tamanho do empreendimento, de, faltou dinheiro, entrou em crise, a primeira coisa que eu corto é o treinamento, né, é o desenvolvimento das pessoas. Só que a gente consegue mostrar, por números, que quando você usa dessa estratégia, você acaba sendo prejudicado, porque as pessoas não performando bem, você não consegue reagir à crise. Então, realmente é uma questão de mudança de cultura, né? E de provar para esse executivo que sim, é possível você ter resultado e se você continuar separando uma parte do seu investimento nas pessoas, você vai acelerar e você vai ter mais resultado que o seu concorrente. Porque no cenário de crise, todo mundo corta. E aquele que continua investindo nas pessoas é aquele que consegue sair da crise mais rápido, consegue acelerar os resultados e consegue avançar em relação aos seus competidores, que provavelmente estão cortando também. Deixa só para encerrar aqui, que a gente já está A gente já está com 3 minutos, né, de atraso. Já tá passando, eu só não quero deixar passar aqui o agradecimento ao comentário do Rodrigo Pedrosa. Rodrigo, obrigado aí pela sua participação. Eu acho que a gente está muito alinhado também, assim como o Diego Antônio comentou, é o momento da gente pensar e lembre-se, aprendizagem como instrumento para atender a estratégia do negócio. Acho que esse é o ponto que a gente pode trazer dessa discussão toda aqui. A aprendizagem ela tem que servir para a estratégia do negócio. Por isso que a gente está falando de mensuração, por isso que a gente está falando de metodologias, disso tudo aqui. E aí, a Anacreta está trazendo para a gente aqui um ponto importante. Né? Como é que a gente faz quando o RH está dentro de uma empresa onde a liderança ainda é tradicional e não entendeu essa importância do RH estratégica? Essa é uma discussão também para um webinar inteiro, né? A gente vai ter o maior prazer. Esse é um assunto que a gente pode, inclusive, conversar também pessoalmente, se você quiser, porque é muito interessante e a gente pode fazer um outro webinar só para falar disso. Legal. Mas Renato, aqui também, né, que a gente vai responder, aquilo que a gente não conseguiu responder, os agradecimentos, tudo, a gente vai olhar um por um e vai responder por e-mail também para quem mandou.
porque pode ser que a gente tenha pulado algum aqui, né? A gente tentou não pular, né? Mas pode ser que a gente tenha pulado algum, né, Regis? Né? Acho que o último aqui que ficou sem a gente comentar foi o do Renato. Renato tá acompanhando a gente da Espanha. Renato, obrigado pela participação, tá? Muito legal. Bom, gente, é isso, Val. Muito obrigada, Regis, pela oportunidade de conversar com vocês. Foi um prazer muito grande. Agradeço a todos também pela presença. Audiência até agora, estou vendo que praticamente todo mundo ficou até o fim, então, gente, só agradecer mesmo. Quem tiver interesse em discutir um pouco mais, a gente vai fazer os retornos aqui, depois a gente vai mandar por e-mail, como a Marília já informou, o link para o vídeo, né, que foi gravado e vai estar disponível para vocês. E a gente da Profissa está disponível aqui para atendê-los no que vocês precisarem, nas demandas de vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Boa semana para todos. Boa semana a todos. Tchau. Tchau.